Na verdade, a Fiocruz, que é uma grande autoridade em saúde pública, emitiu uma nota que, no primeiro momento, aborda o problema da categoria frente à problemática da pandemia, tendo esse contato permanente com a população durante a visita domiciliar. E aí ele faz um grande histórico, inclusive, elenca um histórico de mortes por contaminação com vários inseticidas que os agentes têm contato e conclui recomendando a suspensão imediata das visitas dos agentes de combate às endemias nos imóveis, em proteção, primeiro, ao profissional e, segundo, em proteção aos munícipes das cidades de todo o Brasil. A nota técnica ela foi divulgada, a gente fez hoje uma matéria explicando para a categoria, porque achei muito proveitoso o teor total da nota, mas ao mesmo tempo estou preocupado. Por quê? Porque a Fiocruz chega a afirmar que não é possível proteger os agentes com os equipamentos de proteção disponíveis. Ou seja, se não é suficiente os equipamentos de proteção individual, se forem os certos, pelo menos, para proteger os trabalhadores, significa dizer que nenhum trabalhador está protegido, por mais que o município forneça o EPI que vem fornecendo, que é a máscara, que é a viseira, que é o macacão, que é o avental, enfim. Nos preocupou, mas em se tratando dos agentes de combate às endemias do nosso estado, esses já tinham um amparo do Ministério da Saúde, através de um expediente que nós enviamos. O Ministério da Saúde recomendou a suspensão da visita interna e já tinha orientado manter apenas a visita peridomiciliar. Para que a população entenda, se tem uma casa que não tem acesso lateral, conhecido como a gente conhece aí no Seridó, pelo beco, e não tem um muro atrás que a pessoa entre pelo portão, não entraria nessa casa. Mas se a casa tem um beco com portão, um acesso lateral ou por trás do imóvel, se faria o trabalho peridomiciliar. Mas também tem outro problema. Mesmo para a visita peridomiciliar, se ela fosse mantida, o que não foi recomendado pela Fiocruz, os agentes de endemias do Rio Grande do Norte já estão orientados a pelo menos não fazer parte do seu trabalho, que é fazer o tratamento da água da população, porque todo o Brasil, isso é uma denúncia que eu trago em primeira mão, aqui no programa, todo o Brasil está usando o larvicida do combate à dengue vencido. Isso é uma denúncia grave que nos chegou, a gente averiguou, e infelizmente o estado do Rio Grande do Norte distribuiu um lote de larvicida, que na verdade o princípio ativo é um inseticida que inibe o crescimento do Aedes aegypti, e foi distribuído para todos os municípios do Rio Grande do Norte, vencido. Quando nós recebemos a denúncia, fomos atrás e recebemos um documento da Secretaria Estadual de Saúde, do próprio Ministério, assinado por alguns técnicos do Ministério, prorrogando o prazo de validade do inseticida. Isso é inadmissível, porque em contato com o CONAMA, que é o órgão fiscalizador, e em contato com o fabricante do piriproxifem, que é o larvicida utilizado, os dois disseram que vencido é vencido e tem que incinerar. E o Ministério da Saúde pode ter contratado o laboratório que for, ele não tinha legitimidade de apitar na questão de um produto fabricado por um determinado engenheiro químico, porque só o fabricante sabe o princípio ativo, pode apitar nessa questão. Então tem também essa problemática que a gente gostaria de alertar a população. Já alertamos os agentes de combate às endemias, que contraria as prefeituras, contraria os seus chefes imediatos, e nos ouçam, porque se algum popular, algum agente aplicador desenvolver alguma alergia, ou coisa até pior, com esse inseticida vencido que se está colocando para a população, a responsabilidade, o povo que adoecer não vai procurar do Ministério que assinou, não vai procurar da Secretaria Estadual de Saúde, nem da unidade, das USAPs de saúde, não. Vai para cima do agente de endemia da sua cidade. Ô Cosmo, você traz para a gente uma notícia preocupante, aliás, um tapa na cara da sociedade, porque enquanto o Brasil está preocupado com essa questão da pandemia, de combater aí o coronavírus, eu tinha até uma preocupação, eu estou tranquilo porque aqui em casa foi feito tratamento contra o mosquito Aedes aegypti, tratamento esse que foi feito com inseticida vencido. Então todo esse trabalho pode ter sido prejudicado, no caso, digamos assim, por água abaixo?
Com certeza, porque primeiro, Marcos, hoje a falta d'água em muitas regiões do estado, mesmo com período chuvoso, nem todo mundo vai estar lá parando água da bica, ele armazena no reservatório, e muitos reservatórios, mesmo tratados com larvicida, que não esteja vencido, já não é totalmente eficaz. Eficaz é a população ter o cuidado de lavar pelo menos a cada 8 dias, né, esfregando toda a borda do reservatório, sem deixar 1 milímetro que seja, sem lavar com a escova, porque o Aedes aegypti, diferente do que o povo pensa, ele não põe o ovo na água, ele põe o ovo na borda do depósito. Então, se tem lá um pote, como a gente chama no interior, uma jarra, né, e tá lá ela meia d'água, e várias fêmeas do Aedes aegypti entra nessa jarra, ela vai pôr o ovo na lateral do pote, na parte interna. Com a umidade, o ovo vai eclodir e as larvas que vão ficar na água. Então, imagina aí um pote, um tanque, um tambor, uma caixa d'água, com a água que foi tratada com um produto válido, já não é eficaz, imagine com produto vencido. Imagine o produto vencido como se trata de substância química inseticida, que todo leigo sabe que para matar o inseticida vencido pode perder a eficácia. Mas vencido ele pode fazer muito mal ao agente aplicador, ao ser humano que tem contato. Mas então isso é a cara, de fato, porque a população hoje, ela já não contava com o trabalho do combate à dengue na sua totalidade, em face das orientações do Ministério da Saúde. E os que contavam com o mínimo de visita domiciliar, de tratamento focal, estava sendo feito com inseticida vencido, com larvicida vencido, desde o mês de janeiro, e isso só veio chegar agora, porque se tivesse me chegado antes, eu já tinha denunciado, já tinha levado a público. Mas esse erro vem do Ministério da Saúde ou foi um erro do Estado? Na verdade, não é bem um erro. Eu estou colocando numa demanda que nós estamos providenciando junto à Procuradoria da República, né, que é o Ministério Público Federal da União, e junto ao Ministério Público Federal do Trabalho, também estamos preparando uma outra demanda, e estamos, desta vez, abordando algo único no país. Porque, para vocês que não sabem, os ouvintes, mas os nossos agentes sabem, essa questão de larvicida, de inseticida utilizado em saúde pública, é, na verdade, um jogo mercadológico. Dos últimos 20 anos aí, a sua caixa d'água já foi tratada com areia, que tinha um pó, que era conhecido temefóis, mas o condutor era areia. Por isso que o povo, quando ia lavar a caixa d'água décadas atrás, tirava 1 quilo, 10 quilos, 20 quilos de areia. Passado isso, houve uma briguinha mercadológica, fornecedor procura as pessoas certas, dá o agrado certo, mudou-se para um produto que fedia peixe, que na verdade era cartilagem de peixe moída, e tinha uma suposta enzima biológica que matava o Aedes aegypti. Brincaram de novo, não molharam a mão das pessoas certas, e aí passou-se a ser utilizado um novo larvicida na caixa d'água do povo, que era sabugo de milho. Sabugo de milho moído era o condutor, que também tinha uma suposta enzima biológica. Brigou-se de novo, o Ministério comprou de novo, e aí hoje passou-se o Novaluron, diflobenzuron, ambos à base de cloro e flu, altamente cancerígeno, tanto para o aplicador como para a população, e hoje se utiliza o piriproxifem. Aí o que é que aconteceu? Foi erro? Que é a pergunta, é o cerne da pergunta. Foi erro de distribuição? Foi erro de armazenagem? Foi não. Foi esperteza, porque como é que o governo tem um histórico de tratamento focal no Brasil, que não houve mudanças na dinâmica de tratamento, nos quantitativos a serem distribuídos, e o Ministério adquire milhões e milhões de quilos de um produto, ao ponto de ter sido uma compra tão exorbitante que se deixou vencer um lote gigantesco para todo o país. Ô Cosmo, mas assim, se não é erro, então acaba sendo um crime. Por isso, né, que nós estamos provocando o Ministério Público da União. Porque assim, tudo que é vencido tem que ser retirado, não é assim? Incinerado. Essa foi a resposta que eu ouvi do CONAMA, que é um órgão nacional de fiscalização, e essa foi a resposta que eu ouvi do fabricante. Inclusive o fabricante, vamos raciocinar. Qual é o fabricante que vai saber que tem 20, 30 mil quilos do seu produto no mercado vencido, e nem ele mesmo iria orientar, prorrogar a validade, porque ele teria interesse de vender tudo de novo. Aí o que é que o Ministério fez? Contratou um laboratório, avaliou
uma pequena amostra do lote que está circulando no país, nesse laboratório. Ninguém sabe se essa amostra estava bem armazenada, mas o laboratório disse que sim, e para a amostra que foi coletada lá, e o laboratório pôde se pronunciar, está em perfeitas condições de uso, pode prorrogar a validade por mais 6 meses e pode envenenar o povo. Agora, Cosmo, só para quem está em casa nos ouvindo possa entender, qual é o prejuízo que o uso, né, desse inseticida vencido pode causar para a população? É para a saúde da população ou, por exemplo, o maior prejuízo seria um combate ineficaz, né, ao mosquito da dengue? Marcos, eu vou usar a experiência, não tenho aptidão técnica para me manifestar sobre isso, mas vou fazer uso aqui das palavras do engenheiro de segurança do trabalho que o Sindas contratou para fazer um laudo recentemente, e o consultei e ele foi taxativo. Você está com toda a razão, Cosmo. O inseticida vencido não se usa, triplica os riscos ao trabalhador e também expõe a população ao risco, porque o produto vencido, o inseticida vencido, ele dinamiza a sua potencialidade para o mal, não do mosquito, mas o mal para o ser humano. E qual o prejuízo maior que eu consigo enxergar? Além da caixa d'água estar sendo tratada com o larvicida vencido, no meu ponto de vista, ineficaz, porque se qualquer substância vencida pudesse ser prorrogada, se faria isso com remédio, se faria isso com alimentos, se faria isso com leite que se dá a uma criança. Imagine com inseticida se tem cabimento a gente engolir uma conversa dessa. Então, o maior prejuízo para a população vai ser ter a visita do agente de endemia, se o município insistir em contrariar a Fiocruz, mas apenas para ele fazer educação em saúde. Cosmo. E a água dele vai ficar sem tratamento, então cabe a ele fazer a lavagem periódica. Cosmo, então nesse caso, mesmo estando vencido, foi distribuído porque houve essa prorrogação? Porque houve uma nota técnica, olha só o absurdo. Sim. Tem uma nota técnica do Ministério da Saúde, do Departamento de Vigilância em Saúde Nacional, encaminhando essa nota técnica aos estados brasileiros, assinada pelos responsáveis eletronicamente, informando que pode dar continuidade ao uso do lote de piriproxifem vencido, porque o Ministério contratou um laboratório e o laboratório prorrogou por mais 6 meses a validade de um produto que não foi ele que fabricou e nem foi o Ministério, e ambos não poderiam apitar nessa questão, só agora, o fabricante. Essa orientação, Cosmo, foi dada pelo Ministério porque o Ministério entende que não há risco para as pessoas? Marcos, eu sinceramente acho que é para não perder o produto, porque você imagina aí, nós estamos falando de Rio Grande do Norte, aí vamos pegar aí todos os estados da federação que estão com esse problema, vamos colocar numa carreta todo esse produto vencido. Se isso vem à tona, que agora vai vir à tona, vamos colocar em cima de uma carreta ou de várias carretas quantas toneladas de inseticida se comprou a mais desnecessariamente, e agora com esse problema da validade poderia vir à tona, responsabilização de improbidade administrativa para gestores que fizeram essa compra irresponsavelmente a mais, responsabilização de gestores que não armazenaram direito, responsabilização de gestores que não fizeram a distribuição em tempo hábil ou fizeram a devolução para o fabricante fazer a reposição, como ocorre na prateleira de supermercado. Prateleira de supermercado tem um produto, se ele está perto de vencer, o proprietário devolve, o fabricante repõe outro válido. Então, muita coisa vai ser investigada e a gente vai estar abrindo essa demanda para a Procuradoria Federal e vamos solicitar que se comunique com todas as procuradorias dos estados para fazer uma coisa grande. Eu tenho muito receio de que o Brasil não tenha, porque a demanda do Covid está aí, né? Está faltando EPI, está faltando insumos, mas eu tenho muito medo que o Brasil não tenha como repor o caso, porque a gente vai denunciar, é a nossa convicção, mas se ficar comprovada aí uma determinação, pelo menos do Ministério Público do Trabalho, vai ter determinada suspensão. Porque o Ministério Público do Trabalho sabe muito bem o que nós estamos falando, o engenheiro de segurança do trabalho renomado já nos disse isso. Eu tenho muito medo que o Brasil fique sem larvicida, sem condições de fazer o tratamento focal do combate à dengue, não por irresponsabilidade da gente que está denunciando,
mas por irresponsabilidade de quem não tomou providências e teve a audácia de prolongar a validade de um produto vencido por mais 6 meses. E vamos ser aqui ignorantes, façamos de conta que ninguém aqui sabe de nada, todo mundo leigo. Como é que eu fabrico um produto, boto no mercado e coloco no rótulo, validade, 24 meses, e eu, fabricante, digamos que fosse o fabricante que tivesse prorrogado, chega agora e prorroga por mais 6 meses. Então, se isso fosse possível, por que não se colocou no rótulo validade de 24 meses mais 6? É uma boa pergunta. E isso eu fiz o responsável pelo governo do Estado. E ele não soube responder, apenas disse que estava acatando a recomendação do Ministério da Saúde e o Estado não tinha culpa. Distribuiu com a nota técnica do Ministério da Saúde.